Olá, eu sou Deolinda Amaral e hoje eu estou aqui na casa da minha irmã mais velha, minha segunda mãe, para a gente bater um papo, né? A gente quer agradecer ela por receber a gente aqui na casa dela hoje, para a gente falar um pouquinho do passado, lembranças do passado e cultura de uma comunidade. Isso faz parte de um trabalho do resgate da cultura, do resgate do passado, para que as futuras gerações fiquem sabendo de como era antigamente, como acontecia as festas, os casamentos, a religiosidade da comunidade. Vamos também mostrar uma relíquia muito importante, única no nosso município, que é a comunidade aqui de São Bom Jesus tem na sua igreja. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o passado, recordar o passado, e depois a gente vai visitar a comunidade, a igreja, para a gente mostrar essa relíquia que a comunidade tem, única no nosso município. Bom, a Joanita Amaral dos Santos, casada com o seu Luciano Pereira dos Santos, mãe do professor Edson, sogra da Vanderleia, avó da Maiara, da Maraísa, né? Uma pessoa que nasceu e cresceu acompanhando a comunidade, está por dentro, trabalha ainda por aqui, é catequista, atuante ainda, é ministra da comunidade e faz parte da comunidade em todos os outros setores. Ela acompanhou todo o crescimento e desenvolvimento da comunidade de Bom Jesus. Mas antes a gente vai falar um pouquinho do passado, né, Joana? Sim. Obrigada por receber a gente aqui na tua casa. Não. Tá difícil te chamar de Joana, né? Porque eu não tenho costume de chamar você de Joana, e você sabe, né? Então, a gente que era o nenê da família costuma chamar por um outro apelido, né? Mas então, vamos falar com a Joana e agradecendo você por receber a gente aqui na tua casa. Quantos anos vocês são casados com o seu Luciano Pereira dos Santos? Faz 51 anos de casado. Nós casamos em 14 de julho de 1973. Você nasceu, cresceu nessa comunidade aqui e sempre atuante, né, na comunidade, ajudando nos trabalhos, em tudo que foi preciso, e acompanhou a evolução da comunidade, acompanhou as mudanças também que acontecem na sociedade em si, né, Joana? Você participou de casamentos na época antiga, desde pequena, de fatos que ocorreram na comunidade, teria muito o que contar. Mas o teu casamento, como é que foi? Foi como era hoje? Não, né? Não, meu casamento não foi como era hoje, porque antigamente não tinha salão, não tinha lugar, fazia os casamentos. Meu casamento mesmo foi feito na casa de meus pais. Ali fizemos a festa, fazia o churrasco, colocava as mesas ali e fazia. Mas eu assisti outro casamento. Outro casamento anterior ainda, né? a mim, eu tenho a foto ali até hoje, que era feito embaixo das árvores. Fazia um churrasco lá, arrumava as mesas e lá saía a festa. Era muito divertido. Eu tenho a foto aqui do casamento de antigamente que eu participei. Lembrar do passado é fazer história para as gerações futuras. As novas gerações não têm ideia de como eram as coisas antigamente, como é que tudo funcionava. As pessoas também se divertiam, as pessoas também faziam festa, os casamentos eram uma festa muito grande, convidavam toda a vizinhança, toda a família, e era muito diferente, né, do que a gente vê hoje. Inclusive tem pessoas que estão voltando a fazer os casamentos à moda antiga, resgatando, né, esse costume de fazer os casamentos à moda antiga, e é muito bonito como que era antigamente os casamentos. Mas, como você disse, participou quando era pequena de um casamento que era feito ao ar livre, né, na sombra das árvores, e pelo que a gente viu na foto, muitas pessoas participando desse casamento. Bom,
Mas o pessoal de antigamente também gostavam de se divertir, né? Era bailes, festas, carreiradas, né? Aqui em Bom Jesus também saía. Mas nessa época não existia rádio. Como que as pessoas divulgavam esses eventos de antigamente? Os bailes, as festas, os casamentos. Os casamentos eram o convite, mas as carreiradas, as festas e os bailes, como é que as pessoas divulgavam se não tinha os meios de comunicação como tem hoje? Os bailes eram feitos através de um convite. Eram feitos nas casas, não tinha salão. O dono da casa fazia o convite e ia de casa em casa entregando os convites para o baile. Só podia participar do baile quem fosse convidado. E as gurias só iam nos bailes acompanhadas dos pais ou um responsável. Os bailes começavam antes do sol entrar e terminavam no outro dia, depois que o sol saía. Era o som de uma gaita, um violão e um pandeiro que animavam os bailes. Não havia luz elétrica. Era iluminado com lampião de querosene e pendurado ao redor da casa nas paredes. À meia-noite era servido churrasco de leitão e galinha assada. E para as mães que iam levar as filhas nos bailes, a dona da casa servia gratuitamente mate doce com bolo frito. E assim eram os bailes de antigamente. Era muito divertido. E o pessoal se divertia, arrumava namorada e saía casamento, né? Sim. E assim, feito através de bilhetinhos, né? Nominalmente para cada família, o convite era estendido para as filhas e também para toda a família, enfim, né? Todos podiam participar. Bom, sabemos que antigamente o pessoal gostava de se divertir, mas também, né? Na época da quaresma, as pessoas respeitavam muito essa época, né? Sim. Não saía bailes nas épocas de quaresma. Então, existia uma brincadeira chamada jogo de prenda. Sim. Era assim que as pessoas se divertiam durante a quaresma, né? Sim, era o jogo de prenda. Fazia um círculo, colocava as cadeiras num círculo e o pessoal sentava. E ficava um lugar vago. E era numerado todos os que estavam sentados. E no meio do círculo ficava um para cobrar prenda com um chapéu na mão. Quando chamasse aquele número, se aquela pessoa, o que estava cobrando a prenda, conseguisse sentar primeiro no lugar, aquele tinha que pagar a prenda. E no final do jogo, era cobrada as prendas. O que estava cobrando pegava aquele objeto que o outro pagou e perguntava: quem é o dono dessa prenda? Daí o dono tinha que se acusar, tinha que dizer um verso ou contar algumas histórias. Saía muitos versos daquele tempo. Um verso que eu lembro até hoje que saiu: lá do céu caiu um cravo dentro de um copo de vidro. Resolva o teu coração que o meu já está resolvido. Até namoro dava na época dos jogos de prenda. Jogo de prenda, né? Saía namoro também. O pessoal se divertia muito mais, talvez, do que hoje, né? Porque existiam muitas opções também de diversão. Sim. Não é porque não tinha luz elétrica ou porque as pessoas não tinham os meios de comunicação que elas deixavam de se divertir da mesma forma, né? Mas não era qualquer pessoa que podia conduzir o jogo de prenda, né? Tinha que saber das regras, tinha que entender como funcionava para poder comandar o jogo de prenda. Era assim. E assim era as diversões. Carreirada também saía por aqui, né? Saía carreirada, tinha cancha de carreira. Então daí colocavam os animais, os que iam correr a carreira, ficava um para gritar a carreira e ficavam os outros lá no final da cancha para julgar, que chegasse primeiro que ganhava a carreira. Era muito divertido. Saía brincadeira, vendiam as coisas, vinha gente de longe vender, naquela época rapadura, muitas coisas assim ali nas carreiras. Era assim as carreiras antigamente. Vinha pessoas de fora, vinha os viajantes que vinham vender. Vinham de carroça e traziam rapadura, traziam alguma coisa assim para vender para o pessoal das carreiras. E falam muito em pastel de carreira. Será que tinha pastel também? Na época existia, mas era diferente dos pastéis de hoje, né? Diferente de hoje. Mas assim, né? Lembrar do passado é fazer histórias
para as futuras gerações. Quem sabe as pessoas ouvindo, né, a gente falar sobre isso, não vão tentar rever como é que era o jogo de prenda. É uma brincadeira legal que pode ser feita, né, entre os jovens, por que não entre a terceira idade? Eles com certeza vão entender muito de jogos de prenda. As pessoas assistindo esse nosso bate-papo, muitos vão lembrar, era assim mesmo, vão lembrar que tem mais coisas que acontecia, que a gente não vai estender muito o nosso bate-papo aqui, mas os novos que assistirem, né, vão ficar, bah, mas era assim mesmo, não, os convites para baile era diferente, as pessoas iam mesmo participar, ia toda a família, né? Então, a gente vai fechar essa nossa parte aqui do bate-papo e daí daqui a pouquinho a gente vai conhecer então a comunidade, a igreja São Bom Jesus e também a relíquia que existe única aqui no nosso município, que faz parte dessa comunidade. Mas antes de fechar, vamos falar das festas, né? Como é que eram as festas das comunidades antigamente? As festas das comunidades antigamente, principalmente aqui da nossa comunidade, que não tinha pavilhão, era feita embaixo das árvores. Os espetos eram tirados da mata, bem preparados para assar o churrasco. Não tinha espeto, era tirado de madeira. E à tarde havia uma reunião dançante. Faziam um cercado de madeira tirada do mato e colocavam um assoalho de tábua e um tope de fita na entrada. A pessoa que pagasse para cortar a fita dançava a primeira marca. O churrasco para assar, eles cavavam um buraco no chão e ali colocavam os espetos, faziam fogo, colocavam os espetos e assavam o churrasco. Era muito divertido. E da tarde inteira o som da gaita e o pandeiro e o violão seguia a festa. Assim eram as festas de antigamente da comunidade. Era assim. Não existia ainda o pavilhão, então fazia-se o cercadinho, né? Para que as pessoas dançarem e se divertir. Pela parte da tarde. E a gente fecha essa primeira parte, daqui a pouquinho a gente volta mostrando para você então aí a comunidade São Bom Jesus e a relíquia que tem esta comunidade. Agora sim, estamos aqui em frente à Igreja Católica Senhor Bom Jesus, da comunidade Bom Jesus. E vamos continuar nosso bate-papo com a Joana, né, que nasceu, sempre morou aqui nessa comunidade, trabalha como catequista, como ministra, ajuda em todos os setores da comunidade. E a gente veio aqui para mostrar uma relíquia que única no nosso município que tem aqui nesta comunidade, que é um altar entalhado em madeira, rico em detalhes, né, com características da arte, características de artes da década de 30, mais ou menos, tendo em vista que essa comunidade foi criada no ano de 1932. Então, a gente vai entrar para mostrar os detalhes desta relíquia e conversar um pouquinho com a Joana sobre esse altar que essa comunidade possui, que é uma riqueza histórica que eles têm aqui na comunidade de Bom Jesus. Então, agora a gente está aqui em frente ao altar, né? Como eu havia falado antes, é uma obra de arte, uma obra valiosa, né? Porque são desenhos diferentes, trabalhados, entalhados em madeira, da década de 30, este altar. Este altar, Joana, está aqui desde que você se conhece por gente, né? Sim, desde que eu me conheço por gente, só que era na outra capela que tinha antes. Ele não está na sua forma original aqui, né? Como é que era antes o altar? Na outra capela era mais alto, essa parte ali, e era colocada aquela parte em cima dessa aqui, ele ficava bem alto. Mas quando foi feita a nova capela, esqueceram que tinha que fazer aquela parte mais alta para colocar em cima. Daí foi colocado do lado e feito esse altar para cá e ficou do lado a outra parte.
Antes de ser construída essa capela aqui, a capelinha antiga era de madeira e tinha o espaço para esse altar na sua forma original, né? Era uma capelinha de madeira bem simples, feita de pau a pique, tirado da mata pelos mesmos moradores da comunidade. Só que tinha aquela parte mais alta para colocar o altar em cima. E daí quando fizeram essa, ficado faltando aquela parte e ficou no chão daí. Então, significa que esse altar está aqui desde quando foi fundada a comunidade. Não se sabe como ele veio parar aqui, quem adquiriu, como foi adquirido esse altar, porque se a gente analisar hoje, esse altar é uma relíquia, né, que vocês têm aqui na comunidade de vocês, única no nosso município. E naquela época as pessoas conseguiram esse altar, né? E a gente fica pensando como foi conseguido esse altar naquela época, com detalhes, com esses mínimos detalhes, esse tipo de madeira que está até hoje bem conservado, porque vocês cuidam, né, Joana? Conservam essa relíquia aqui na comunidade de vocês, né? Sim, a gente cuida muito do altar, porque é uma relíquia que não existe aqui no nosso município. A gente sempre passa o verniz nele para ele ficar, para não terminar, para ficar durando bastante tempo, né? Mas do tempo que veio esse altar, eu nem existia ainda, eu tinha nascido. Era na primeira capelinha que era feita, que foi colocado esse altar, que eu não sei como foi adquirido, como tu falou. E a gente nota que ele está bem conservadinho, não falta uma pecinha, ele está todo conservado. E, é claro, abriga o padroeiro da comunidade de vocês, que é São Bom Jesus, né? Por isso o nome da comunidade, o padroeiro daqui. Então, o altar também abriga ali o padroeiro da comunidade. Joana, vocês com certeza devem ter orgulho dessa relíquia que vocês têm aqui. Mesmo ele não estando na sua forma original, mas está aqui bem conservado, bem cuidado. E eu acho que as pessoas têm que valorizar, porque isso aqui é uma obra de arte e de muitos e muitos anos, né? Que a comunidade foi fundada, então, em 1932. E esse altar está aqui desde que a comunidade foi criada. Quem sabe até um pouco antes, né? A gente tem muito orgulho de ter esse altar aqui, é uma peça que ninguém tem por aí. Ele era em cima do outro, tem o lugarzinho que era o sacrário, onde ficavam as hóstias consagradas. Mais tarde tivemos que colocar aquele outro, porque ele ficou no chão ali, não deu para deixar. Joana, muito obrigada por você disponibilizar o teu tempo, por nos receber lá na tua casa, contar um pouco da história do passado aqui dessa comunidade, do nosso município, e por você ser uma pessoa que está sempre presente na comunidade, sempre ajudando e passando para as futuras gerações essas informações tão importantes para a comunidade e para o nosso município. Muito obrigada por nos receber, por contar a tua história. A gente sabe que você faz parte dessa história, porque você cresceu aqui e ainda continua trabalhando pela comunidade. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês de virem aqui, eu poder explicar o tempo do altar, que eu desde criança trabalhei nessa comunidade, ajudando do tempo que nós puxava a água de balde lá do fundo para lavar a igreja, que nem água não tinha naquela época, a gente trazia de balde para lavar. E hoje eu sou catequista, coordeno a catequese, sou ministra da Eucaristia, coordeno a liturgia. E até quando eu puder eu vou fazer isso, porque eu acho, para mim é um prazer eu fazer, e eu tenho vocação para isso. Que bom, muito obrigada e que Deus te abençoe sempre. Amém. Ok, estamos aqui hoje na frente da Igreja Matriz Santa Terezinha, dando continuidade ao nosso bate-papo sobre as relíquias que temos aqui no nosso município. Já mostramos o altar, né, da década de 30, entalhado em madeira, que está na comunidade de Bom Jesus. E hoje a gente está aqui na Matriz Santa Terezinha, porque aqui também encontra-se mais uma relíquia.
A história vamos conhecer hoje, a Joana vai contar para a gente daqui a pouquinho, a história do Cristo crucificado ou do Santo Velho, como era chamado pela família Amaral. Esta imagem que encontra-se aqui na Igreja Matriz Santa Teresinha, do Cristo crucificado, é uma imagem que pertencia à família Amaral. Mais tarde foi parar na Prefeitura Municipal e o padre Valdemar, hoje ainda pároco aqui da nossa comunidade, lutou, batalhou juntamente com Câmara de Vereadores, com pessoas que trabalhavam na Prefeitura Municipal, para legalmente então esta imagem vir ser guardada aqui na Matriz Santa Teresinha. É a imagem do Cristo crucificado com características da época dos jesuítas. Ela carrega uma história, na verdade é uma relíquia, é uma relíquia histórica, mas também é o Cristo crucificado, que é uma imagem religiosa que transmite ou a religiosidade, que mostra a religiosidade da época. Então nós vamos entrar aqui na Matriz Santa Teresinha e a Joana vai contar pra gente a história do Cristo crucificado ou do Santo Velho, como era chamado pela família, porque ela é neta do vô Vicente Amaral, aonde essa imagem, de onde essa imagem veio. Então a gente vai conhecer a história contada por ela, que um tio Manuel, tio mais velho, contou a história para Joana, e ela também, desde pequena, conviveu e conheceu a história do Cristo crucificado ou do Santo Velho. Bom, estamos aqui agora aos pés do Cristo crucificado, uma imagem que traz uma história longa, muito interessante, uma imagem, como eu já falei antes, com características dos povos jesuíticos e que foi encontrada, né? A gente vai saber a história agora pela Joana, ela vai contar pra gente toda a história do Cristo crucificado na família do meu avô. Ele era chamado de Santo Velho, onde as pessoas iam fazer oração, pagar promessas, enfim. Mas a gente vai saber como esse santo veio parar na casa do nosso avô. Joana, você pode contar pra gente? O Cristo crucificado, o Santo Velho, como chamava minha avó, foi encontrado nas terras de Vicente Amaral, meu avô, encostado em um pé de ipê. O santo era todo coberto de fita. Foi encontrado por um senhor chamado Jeca Gamaiel. Foi levado para a casa de tia Joaquina. Um certo dia, chegou um viajante a cavalo, falando que queria pagar uma promessa, rezar 3 dias ao redor do santo. Tia Joaquina falou que não havia lugar para ele se hospedar ali. Ele falou que dormia nos seus pelegos mesmo ao redor do santo. E assim aconteceu. Na 3ª noite, ele pegou o santo, levou na beira de um mato e retirou uma gaveta que havia atrás do santo e levou consigo, deixando o santo abandonado lá na mata. Foi recolhido novamente para casa. Com a morte da tia Joaquina, o santo foi para a casa do meu avô Vicente Amaral e a minha avó Francisca. Minha avó era muito devota do Santo Velho, como ela chamava. Reunia a família, fazia todos se ajoelharem e rezava o terço de joelho ao redor do santo. Com a morte de meus avós, Francisca e Vicente, o santo veio para a casa do seu filho, Adejalmo Amaral. O prefeito, em memória, o senhor Edilberto Schmidt, trouxe para a prefeitura. Mais tarde, o padre Valdemar trouxe para a paróquia Santa Teresinha, onde aqui se encontra para sempre. E essa é a história, então, contada pelo tio, pela uma pessoa da família, de como era como foi encontrado, como foi parar na casa do nosso avô Vicente Amaral. Por isso a gente diz que o Santo Velho, como era chamado o Cristo crucificado,
ele pertencia à família Amaral. Bom, esta imagem contém abertura nas costas, como a Joana conta a história, contém muitos sinais, né? Muitos sinais que, se a gente olhar, tem como interpretar esses sinais da época, de como ele foi abandonado, de como... Mas mesmo assim, tendo todo esse tempo, o Cristo crucificado continua, podemos assim dizer, conservado, né, Joana? Sim. Essa cruz que hoje ele está, foi construída pelo o pessoal da Matriz Santa Teresinha, diretoria. O padre Valdemar fez muita força para que o santo viesse para aqui. Teve envolvimento, né, de pessoas, então, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura Municipal, para que essa imagem viesse parar legalmente aqui na Matriz Santa Teresinha. Então é uma história muito, muito bonita, emocionante até, sim, né? E que o santo encontra-se aqui, embora ele seja para muitas pessoas uma imagem apenas, né? Como tantas outras, mas ele é a imagem do Cristo crucificado. E as pessoas faziam suas orações, faziam promessas, pagavam promessas e tinham a fé viva nesta imagem do Cristo crucificado, que hoje encontra-se então aqui na Matriz Santa Teresinha. Quem sabe muitas vezes as pessoas da própria comunidade verem essa imagem aqui, mas não sabem da sua história, né? Não sabe da importância que ela tem para o nosso município e para a comunidade também. Essa é a história do Cristo crucificado. Pode falar. Eu mesmo, muitas vezes, rezei o terço de joelho junto com a minha avó Francisca, ao redor do Cristo. Quando a gente chegava lá, ela fazia todos se ajoelhar e rezava o terço. As pessoas tinham muita fé no Cristo crucificado, no Santo Velho. A gente faz questão de falar os dois nomes, porque era assim que era chamado pela família, né? Santo Velho. Então, quem quiser conhecer de perto a imagem do Cristo crucificado, do Santo Velho, é só vir até aqui na Matriz Santa Teresinha e visitar esta imagem que também tem a sua religiosidade. Seria esta história, então, do Cristo crucificado, do Santo Velho, que pertenceu à família Amaral e hoje encontra-se aqui na Matriz Santa Teresinha. E assim a gente fecha o nosso bate-papo falando das relíquias, duas relíquias importantes que temos no nosso município, uma na comunidade de Bom Jesus e esta que encontra-se aqui na Matriz Santa Teresinha. E também no início do nosso bate-papo a gente falou da cultura da comunidade, das festas, das promoções, de como eram os casamentos da antiguidade, como eram as diversões e como se procedia os convites para as festas. É só você conferir.